Olá, amigos, sejam bem-vindos à reunião pública da Casa da Esperança. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nos fortaleça bom ânimo e alegria. Vamos, nesse instante, fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, busquemos respirar lenta e profundamente, tranquilizando o nosso ser. Sintamos a doce presença de Jesus junto de nós. Deixemos que o Mestre nos envolva nas doces e suaves vibrações da paz. Mestre querido, nós te louvamos, Senhor, pela bênção da vida. Te louvamos, Jesus, porque a tua misericórdia tem nos sustentado, Senhor, embora muitas vezes a nossa rebeldia dificulte-nos a visão. Mas sabemos, Senhor, que o teu coração generoso e bom nos segue os destinos desde os primeiros instantes em que aqui chegamos. Guarda-nos, Mestre querido, em paz. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, lucidez, Senhor, para bem aproveitarmos as experiências no sentido da nossa evolução. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, hoje, nós daremos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Quem irá nos conduzir nessa noite será a nossa companheira Hermínia. Seja bem-vinda, Hermínia. Vamos, então, passar ao momento da palestra. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, que hoje eu e a Elisa, vou mostrar a Elisa aqui, estamos aqui para falar um pouquinho, tá vendo? Para falar um pouquinho sobre temáticas do Evangelho, né, que são sempre bem-vindas para todos nós, né, para o nosso aprendizado, nosso melhoria, né, e essa leitura em particular, né, desse capítulo, esse capítulo todo, né, traz muitos esclarecimentos sobre o nosso processo de aprendizagem, certo? Sobre o nosso processo de evolução e de crescimento e a importância de, a cada etapa, né, que a gente vive aqui na Terra, se esquecer de alguns detalhes, né, anteriormente vividos, para que a gente consiga vencer essa nova etapa de uma forma mais tranquila, né, e mais proveitosa. Então hoje, pessoal, o nosso tema da noite é o esquecimento do passado, que é um tópico que tá, o item que está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá bom? É o item 11. Não é uma leitura grande, é uma leitura curta, então, assim, compensa muito que vocês leiam também depois, tá bom? E é uma leitura, gente, eu sempre gosto, assim, de quando eu tenho que falar, né, alguma coisa do Evangelho, quando eu vou ler, porque parece que a gente não... Desculpa que a Elisa derrubou. Parece que a gente nunca leu, né, esse trecho. E assim, ele é muito claro, né? É uma dúvida que muitos espíritas têm, muitos espíritas argumentam, né, o porquê de se esquecer o passado. Seria mais fácil a gente acertar se a gente lembrasse os nossos erros, né? Então, pessoal, essa leitura do Evangelho, esse item 11, ela é muito clara, assim, tira todas as nossas dúvidas a respeito da importância do esquecimento do passado, né? E como que funciona o processo de aprendizado, né? De agregar valores aí que vai nos fazer evoluir, né? Crescer e caminhar no nosso processo de evolução espiritual. Tá bom? Então, vamos lá. Tô tentando abrir a tela aqui. Muito bem, gente. Então vamos começar aqui, ó. Já destaco aqui essa frase que nós vamos voltar nela daqui a pouquinho, porque ela é muito preciosa, gente. Essa frase aqui, né, que tá lá no Evangelho, ela é muito rica, né? Então ele fala aqui, ó: Deus nos dá
para nos aperfeiçoar exatamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência, olha só, o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Exclui o que nos seria prejudicial. Então, pessoal, essa frase aqui, ela resume esse tópico. Porque a gente fica, não, mas eu acho que, né, a gente fala que Deus está errado, né, porque nos faz esquecer o passado, né, as nossas vidas pretéritas, mas esse trechinho aqui fala que ele exclui o que nos seria prejudicial. Então, provavelmente, né, antes de fazer a leitura e reflexão, lembrar do nosso passado de forma clara, né, com detalhes, nos seria prejudicial. E as únicas duas coisas que nós precisamos para nos melhorar são necessárias e suficientes, são, né, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas então, já dei aí um princípio do que a gente vai refletir, né, nessa noite. A pergunta é, por que recordar o passado é prejudicial? A gente acabou de ver aqui que Deus não nos dá nada que nos seja prejudicial, ele exclui. Por que recordar o passado é prejudicial? Reflitam aí, o passado que a gente fala é no sentido das outras encarnações, né? Das encarnações anteriores que nós já vivenciamos. Por que essa recordação ela é prejudicial para o nosso processo evolutivo? É para cada um refletir mesmo, e alguns não conseguem achar esse motivo, né? Assim, a gente já deu essa palestra algumas vezes e as pessoas ficam, não, mas se a gente recordasse, né, alguns detalhes, seria mais fácil para a gente não errar de novo aquela mesma coisa, né? É porque a gente simplifica as coisas. Mas a gente precisa pensar que recordar o passado seria recordar tudo. E isso é uma coisa muito pesada, certo? Nós não sabemos como nós fomos. Então, olha aqui o que o livro nos diz, o que o Evangelho nos diz. Ele nos diz assim, ó. Olha, com efeito, a lembrança causaria gravíssimos inconvenientes. Então já começa assim, né? Não é assim, às vezes poderia dar algum problema, não. A lembrança nos causaria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos de modo extraordinário, certo? Por exemplo, quando a gente recordasse, né, algum tipo de situação que a gente vivenciou, né, que a gente foi de alguma forma injusto, né, e tal, a gente ia se sentir humilhado, né, porque a cada encarnação nós melhoramos, então a nossa consciência agora, ela, talvez a gente ainda não seja uma pessoa boa, mas ela é melhor do que a vida anterior, certo? Ou, outro ponto que também poderia ser difícil, exaltar nosso orgulho e por isso mesmo entravar-nos o livre-arbítrio. Em todo caso, causaria inevitável perturbação nas relações sociais. E lembre-se, né, gente, que nós evoluímos socialmente, nós evoluímos em sociedade, em conjunto, tá bom? A Terra é um planeta de provas e expiações, por quê? Porque a Armínia é uma pessoa, um espírito imperfeito, porque os nossos colegas da Casa Esperança, Rainer, Tirone, não, porque a coletividade, né, da Terra são de espíritos que precisam estar no planeta de provas e expiações. E graças a Deus que a gente é espírito aí que tá podendo, tomara, né, transitar aí, ou passar, né, juntamente com a Terra para um planeta de regeneração, tá bom? Então, pessoal, esse trecho aqui, ele vem nos esclarecer pontos importantes. Por quê? Tanto nós nos sentirmos humilhados, né, ou percebemos os erros que nós cometemos, é algo que pode nos causar abalos psicológicos, como também perceber, por exemplo, algum tipo de acerto, alguma coisa que a gente, algum talento que a gente tinha, algo assim, pode nos exaltar o orgulho, e o orgulho não é uma coisa boa, certo? Então, tudo isso, né, como ele falou aqui, esses tipos de sentimento que são despertados, eles entravam, né, o nosso livre-arbítrio. Nós ficamos
a gente não age mais quando a gente reconhece essas coisas pelo nosso livre-arbítrio, tá bom? E o livre-arbítrio, gente, ele é divino, né? Ele é aí um dom que nós temos e ele é responsável pelos nossos processos de evolução. Nós só evoluímos realmente em um ponto se nós realizamos aquele tipo de atitude boa de forma livre, certo? Quando nós somos obrigados a qualquer tipo de coisa, gente, quando nós só fazemos o bem, só entrego lá a sopa porque minha mãe me obriga a ir, porque qualquer tipo de coisa assim, né? Fazendo um caso bem simples, isso não nos promove, né, a evolução. Porque a evolução, ela tem que partir de nós, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Então, caso, por exemplo, eu só haja bem, né, de forma correta com alguém, porque eu vi que eu a prejudiquei muito na encarnação passada, não vai ter o mesmo mérito que eu agir bem com alguém por vontade de auxiliar essa pessoa ou de ver essa pessoa bem. Entendeu? Então, lembrar das nossas encarnações anteriores é prejudicial, promove todas essas dificuldades aqui, tá bom? Então, recordar do nosso passado é sim prejudicial porque pode entravar ou dificultar a ação do nosso livre-arbítrio. E isso entravar a nossa evolução, porque a gente evolui através da execução do nosso livre-arbítrio para o bem, tá bom? Então, outro trecho importante do livro aqui é esse, ó. É comum o espírito renascer no meio onde já viveu e estabelecer relações com as mesmas pessoas. Então, provavelmente essas pessoas que você está convivendo agora, né? Elas são pessoas que você já conviveu em outras encarnações. A fim de... Só que, por que a gente reencarna com essas mesmas pessoas? A fim de reparar o mal que lhes praticou. Basicamente, tá? Se conhecesse nelas as que ele odiou, talvez seu ódio se despertaria. Em todo caso, iria sentir-se humilhado diante das pessoas a quem ofendeu. Então, gente, não existe benefício nenhum recordar, porque se a gente recordasse, igual falou aqui, ó, de repente você está conseguindo, né, viver bem com a pessoa, né, mesmo que você reconheça que ela tem umas coisas que te incomodam, ou ela reconhece que você tem algumas coisas que a incomodam, mas vocês optaram por livre-arbítrio de conviver bem um com a outra, tratar bem a outra e querer bem um ao outro. E de repente vocês, por algum tipo de curiosidade, né, que acontece muito, você vai atrás de algum método aí para conhecer o passado. E aí você descobre, então, que ou essa pessoa te ofendeu muito na outra encarnação, ou você ofendeu muito essa pessoa. E aí, todo aquele processo de escolha, de livre-arbítrio em amar, em cuidar daquela pessoa que, de alguma forma, te incomodava, né? Vai por água abaixo, porque você não consegue mais. Se você se lembra do quanto você foi ofendido, você não consegue amar aquela pessoa e ter esse livre-arbítrio, dessa vontade, né, de estar perto e de vencer as dificuldades juntos, certo? Da mesma forma como, se você é a pessoa que reconhece que ofendeu muito o outro, você vai entravar o seu livre-arbítrio também, você vai se sentir humilhado, você vai querer se afastar da pessoa para a pessoa não ficar te julgando, né? Então dificulta todo o processo. E aí quando eu falo a pessoa, pensa aí um pai, pensa uma mãe, um irmão, que são pessoas que reencarnaram diretamente com você e que têm débitos com você muito grandes. Não queira saber quem que deve quem, porque provavelmente a dívida em via dupla, né? A gente não é santinha se os dois estão encarnados aqui na Terra, porque os dois têm a mesma evolução, ou mais ou menos a mesma evolução espiritual. Então, hora ou outra, um errou com o outro, né? Então, não queira saber. Porque, igual a gente acabou de ver aqui, o conhecimento das vidas anteriores ou do passado nos prejudica
a ação, a escolha do bem, né? O nosso livre-arbítrio fica prejudicado na escolha de ser melhor, ou de vencer as dificuldades, de aceitar a diferença, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui para frente. Uma pergunta interessante. O esquecimento é um obstáculo ao proveito que poderíamos tirar das experiências nas encarnações anteriores? Isso aqui é uma dúvida que muitos espíritas têm. Por quê? Tudo bem, a gente já falou aqui. Lembrar do passado, a gente vai lembrar das dificuldades e tal. E as dificuldades com os outros vão nos prejudicar. Tal. Mas e a questão das coisas boas que a gente já aprendeu na outra vida? Será que o esquecimento, ele dificulta o nosso processo de evolução? Porque a gente esquece as coisas boas e a gente pode errar de novo nas mesmas coisas? Como é que é isso aí? O que os espíritos nos falam disso? Eu acho que essa reflexão que é muito importante, né? Além dessa de... A gente pensa muito nas coisas ruins porque a gente é mais ruim que bom, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, algum talento que você tinha desenvolvido na outra vida, digamos que você conseguiu vencer, conviver bem com uma pessoa que você tinha dificuldade na outra vida e você renasce com ela agora. O fato de você esquecer o passado pode dificultar que você mantenha esse bom convívio? Vamos ver aí a resposta dos espíritos, tá bom? Ó, voltei à frase, gente. Falei pra vocês que eu ia voltar à frase, porque essa frase é muito clara. Vamos ler ela de novo, ó. Deus nos dá para nos aperfeiçoar exatamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Gente, quando nós vamos estudar o nosso processo de evolução, e eu não estou falando só de nós como seres humanos, mas desde o nosso processo lá depois da queda espiritual, que a gente vai resgatar a nossa consciência individualizada, né? Que é uma coisa muito legal para a gente estudar, né? Aí em algum momento da nossa vida. Nós vamos, gente, aprendendo que nós vamos a cada passinho que a gente dá, desde o mineral, adquirindo instintos, certo? Instintos são valores agregados, tá bom? Às vezes a gente pensa que uma coisa instintiva é uma coisa ruim, uma coisa, né, a pessoa age por instinto. Não, é uma coisa boa, a gente vai aprendendo a gente vai evoluindo, agregando instinto em nós, tá bom? A pedrinha ali, aprendendo a coesão, a folhinha, né? O vegetal vai aprendendo ali a sensação, instintivamente ela reage, né? Talvez não a nossa percepção, algum tipo de estímulo, e aí vai aquele instinto, vai... E isso, gente, não se perde mais, certo? Então, cada vez que se agrega alguma coisa àquele princípio inteligente ou àquele espírito, não se perde mais, certo? Aquilo ali fica entranhado na sua memória, né, espiritual ou do princípio espiritual. Então, gente, a gente não esquece de nada, não é possível isso. E o nosso processo evolutivo como espíritos, já depois que a gente passa pelo processo da individualização de novo, ele continua, gente, de certa forma sendo instintivo, sabia? Tem algumas leituras lá no livro Universo e Vida e no A Caminho da Luz que nos esclarece como é que é? Deus e o Universo, né? Que nos esclarece bem essas coisas, certo? Quando eu sou uma pessoa boa por natureza, eu tenho o instinto de ser bom. Sabiam disso? Então, as nossas qualidades, elas também vão sendo tão exercitadas que elas viram um instinto, certo? Se usa essa palavra mesmo para definir. Então, tudo que a gente aprende de verdade, que não foi assim só um momento que a gente realizou de certa forma, tudo que vira algo que não vai mudar em nós mais, né, pro bem, isso é um instinto que a gente passa a adquirir. Certo? Isso é interessante. Então, se eu fiz coisas boas, ó, vamos voltar na pergunta. Vamos voltar lá na pergunta, ó. Se eu fiz coisas boas, independente se eu esqueci os detalhes de como eu fiz essas coisas, se essas coisas foram verdadeiras e elas entranharam em nós de forma que aquilo ali virou um instinto de ser bom, eu nunca vou deixar de ser assim. Isso aí virou o quê?
instinto meu, certo? Por isso que essa frase aqui que tá lá no livro, no Evangelho, ela é tão interessante, tá bom? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, certo? De que, eu vou esquecer o que eu fiz de bom. Bem, se você fez alguma coisa de boa lá na outra vida e nessa vida acabou fazendo na mesma situação, você acabou optando por uma escolha ruim, quer dizer que você ainda precisa exercitar isso aí. Você ainda não virou um instinto ser bom pra você, tá bom? Instinto é aquela coisa assim que você nem pensa. Você viu a pessoa precisando de alguma coisa, você vai organizar. Você não vai. A gente não. Como é que a gente faz? A gente ainda não tem instinto do bem, não, viu? A gente vê alguém precisando de alguma coisa, o que a gente faz? Mas essa pessoa aí, ela vai pegar dinheiro pra beber. Não, essa pessoa aí, toda semana ela pede um cobertor. Essa pessoa aí, mas ela tem uns irmãos aí que tem dinheiro, né? Porque ela não brigou com todo mundo. A gente faz isso. Então quer dizer que a gente precisa estar aqui na Terra exercitando isso, exercitando, até a gente adquirir o instinto e de forma que, à medida que a gente passar para a próxima encarnação, aquilo ali já é nosso, né? Patrimônio do nosso espírito, certo? E não vai nos prejudicar a evolução. Tá bom? Então, gente, é muito importante essa frasezinha por isso. E por que a voz da consciência é algo importante? Porque, gente, a voz da consciência é a voz divina em nós, certo? A nossa consciência, a gente tem, assim, uma certa consciência, né, do que é certo e que é errado, mesmo que a gente continue fazendo as coisas erradas. Mas é Deus, nosso Pai, nos falando o tempo todo o que é o melhor a ser feito, né? Agora, se a gente vai escolher essa vozinha ou não, já é outro ponto, porque que é o exercício do nosso livre-arbítrio, certo? Muito bem, então vamos passando aqui já para os nossos últimos trechos. Tem esse trechinho aqui que eu achei muito legal, ó. Ademais, o esquecimento do passado acontece exclusivamente durante a vida corpórea. Regressando à vida espiritual, o espírito resgata a lembrança do passado. Verifica-se então apenas uma interrupção momentânea, como na vida terrestre, durante o sono, que não impede se recordar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, gente, a gente fica preocupada, né? Vou esquecer, vai me atrapalhar, né? E tal. Agora que a gente já viu que esquecer as coisas ruins é muito bom, né? Mas eu vou esquecer as coisas boas. Mas assim, é um esquecimento momentâneo, um exclusivo durante a vida corpórea. Quando a gente desencarna, nós, né, através aí de processos plásticos no nosso perispírito, a gente tem a condição de recordar algumas encarnações, não apenas a que a gente viveu, como outras, se isso for necessário, tá bom? Existe aí, com certeza, um limite, né, para cada um de nós aí da quantidade de encarnações que podem ser revistas, até porque, gente, quanto mais a gente volta para trás, mais aquelas coisas ruins que a gente viu lá que pode acontecer vão vir à tona. Cada encarnação que a gente volta para trás, gente, é pior, certo? Então a gente tem que caminhar para frente. Se for necessário visualizar alguma encarnação passada, não vai ser, né? Os espíritos não vão permitir que seja só por curiosidade ou algo assim, mas para planejamento das próximas, para que a gente possa se melhorar, tá bom? Deixa eu passar aqui. Olha aqui. Não é somente após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado, certo? Igual a gente falou aqui, ó, esse esquecimento é momentâneo durante a vida corpórea e lá no mundo espiritual, de regresso, né, a gente lembra. Mas ele tá falando aqui que não é só depois da morte que a gente pode ter essa recuperação dessa lembrança, ó. É lícito dizer que jamais a perde, tá, né, e entranhado no nosso perispírito, né? Porquanto a experiência prova que mesmo acordado, o espírito encarnado, né? Mesmo encarnado, o espírito, durante o sono do corpo, ficou faltando um trechinho aqui. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui direto no livro, porque eu me confundi aqui, né? E não digitei direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu achar o trechinho aqui, que aí a gente completa e não fica... Olha aqui, ó.
Não é somente após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. É lícito dizer que jamais a perde, porquanto a experiência prova que, mesmo encarnado, o espírito, durante o sono do corpo, desfruta de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Isso acontece, pessoal. Comigo, né, eu não tenho recordações disso, né, mas tem algumas pessoas que têm, né, recordações de, às vezes, em um momento de sono, ter, né, uma lembrança de uma vida anterior, ou ter, às vezes, até mesmo acordado, né, sentir aquele só um déjà vu, né, alguma coisa assim, mas, gente, nunca essas coisas vão acontecer sem um proveito. Se a pessoa, aquilo acontece de forma natural, é porque é necessário de alguma forma e a pessoa tem condição de lidar com aquelas informações, tá bom? E pode ter certeza que nunca vai ser com todos os detalhes, tá? Então, se é caso acontecer, é porque é necessário, né? E vamos aí de alguma forma aproveitar, levando em conta essas coisas que a gente não pode, né? Trazer esses ódios, né? De outras encarnações e tudo mais, tá bom? Então, pra gente encerrar esse momento aqui, tem essa frase aqui, ó. Mas, na ausência de uma recordação exata, que poderia lhe ser penosa e nociva às suas relações sociais, adquire novas forças nos instantes de emancipação da alma, quando souber usá-los com proveito. Reforçando aí o que a gente acabou de falar. Então, pessoal, que bondade que amor e bondade que Deus tem conosco, né? Porque ele fala aqui, ó, uma recordação exata, ela poderia ser penosa e nociva às nossas relações sociais. É isso que a gente falou antes, né? Recordar exatamente, ela não vai trazer benefício, ela pode ser difícil, ela pode ser dolorosa, né? Para as nossas relações sociais. E como é que a gente evolui? Socialmente, uns com os outros, tá bom? Nós precisamos viver em sociedade, isso aí é uma lei, né? A lei de sociedade, uma lei divina, tá? E a lei de sociedade está dentro da lei de progresso, então ninguém progride sem... todo mundo vai progredir um dia e ninguém progride sem ser através das nossas relações sociais, tá bom? E as nossas relações sociais, elas vão a cada encarnação se aperfeiçoando, se melhorando, vencendo as dificuldades, tá bom? E esses méritos, eles são adquiridos através das escolhas livres de cada pessoa, de aceitar o próximo, de querer o bem do próximo, através do seu livre-arbítrio, não sabendo nenhuma informação precedente, que seria o relembrar o passado, né? Para que essas escolhas, elas tenham todo o mérito, tá bom? Para que a pessoa tenha o mérito ali daquela escolha de conviver bem com o outro, né? E que alegria, né, gente, deve ser quando a gente desencarna e percebe que a gente venceu em uma relação social que a gente tinha muita dificuldade e que venceu por mérito próprio, por escolha, por livre-arbítrio, né? Lógico que com certeza tem que ter vontade das duas partes, né? Mas que foi ali porque eu quis estar com essa pessoa, eu quis conviver bem com ela e de repente quando a gente desencarna, que aí a gente pode dar uma espiadinha no passado, a gente percebe que realmente aquilo que a gente fez era o que precisava ser feito. Deve ser uma alegria muito grande, né? Ser completista pelo menos em uma das nossas relações sociais, né? Então, gente, é isso, tá bom? Nosso tema da noite, né? O esquecimento do passado. Recomendo mesmo que vocês leiam esse trecho do Evangelho. Não é grande, é pequenininho e é muito elucidativo mesmo, tá bom? Muitas vezes a gente às vezes é espírita faz um tempão, tá ali, lê muita coisa, mas fica com essas perguntinhas na nossa cabeça, né? Mas não sei, acho que Deus não escolheu bem esse negócio de fazer a gente esquecer do passado, não. E aí a gente vai ler nesse trecho que é muito claro que sim, que é o melhor que pode nos acontecer a cada encarnação, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos, que a gente possa dormir bem, descansar o nosso corpo e nos encontrar, nem que seja no plano espiritual, né? Para nos abraçar. E espírito pode, não passa Covid de espírito para espírito, não. Viu? Então, nos nossos perispíritos aí tá tudo vacinado. Então, vamos nos encontrar, né? Para confraternizar, estudar junto. Tá bom? Então,
Até mais, pessoal! Muito bem, meus amigos. Vamos então aos nossos avisos e após a nossa prece final. O aviso que nós temos no dia de hoje é que as nossas aulas da Escola de Estudos Espíritas retornará dia 21 de agosto, às 6 horas da tarde, aos sábados, e este semestre nós ainda permaneceremos com a nossa programação online. Então, nós convidamos a todos, nós teremos turma nova para o pessoal que quiser fazer o curso conosco, curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, o curso Nosso Lar, o curso Passe, o curso Corrente Magnética, os cursos dos institutos. Nós já estamos aí contando os minutos, né, para retornar às nossas aulas. Então, nós nos veremos no dia 21 de agosto, às 18 horas, ok? Então, façamos a nossa prece. Fechemos os nossos olhos e busquemos a Jesus. E busquemos também ao coração terno e amoroso de Maria de Nazaré. Que nós possamos, nesse instante, aconchegar-nos no colo de Maria. Deixemos que a Mãe Santíssima pacifique o nosso coração, apacente a nossa alma. Mãe querida de amor e bondade, visita, Mãe querida, as nossas casas, nossos familiares queridos, amados do nosso coração. Sobretudo, Senhor, aqueles mais necessitados de entendimento e de paz. Que a tua mão poderosa, Senhor, alcance onde nós não pudermos ir, levando a calma, a paz, a harmonia. Abençoa, Mãe Santíssima, a humanidade inteira. Liberta-nos, Senhor, das amarras que nos prendem à retaguarda, que nós possamos ter a leveza necessária para caminharmos seguindo os passos do Cristo de Deus. Guarda-nos convosco, Mãe querida, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, até a próxima.